Graças a Deus que nos dá a vitória. Esse título de mensagem está totalmente baseado num versículo bíblico, que é o versículo 57 do capítulo 15 de Coríntios. Paulo diz: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, eu quero que os irmãos entendam que quem nos faz vencer tudo é o Senhor. Toda e qualquer batalha que você enfrente, toda e qualquer dificuldade que você esteja tendo como um desafio, sempre será Deus que vai te fazer vencer isso tudo. Mesmo em meio a tantas guerras que se levantam, guerras que nós nem queríamos que se levantassem, mas temos que nos acostumar com isso, né? Somos da luz, as trevas se levantam contra. Você, quando tem um propósito digno, parece que sempre tem uma forçazinha fazendo algo contrário. E mesmo em meio a tantas batalhas, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Quando Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, versículo 37, e ele falou de morte, falou de vida, ou seja, coisas do além, coisas do presente. Ele falou de anjos, de demônios, falou de todo tipo de potestade. Ele disse: quer saber? Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mais uma palavra que contribui com a outra, corrobora com a outra, se junta com aquela outra palavra. Deus sempre nos faz vencer. E a vitória do Senhor, ou a vitória que Ele nos oferece, que Ele traz para nós, ela gera saúde onde só antes havia doença. Não é uma grande batalha enfrentar uma doença? Não é uma grande guerra, né? Enfrentar uma enfermidade? Então, a vitória de Deus, ela faz isso. No momento de uma doença, ela nos traz saúde. A vitória que vem do Senhor, ela traz para nós justiça. Às vezes, a nossa vida, em algum aspecto, está dependendo da justiça humana, que dizem que tarda, mas não falha. Mas enquanto tarda, é duro, né? A gente aceitar o tempo que a justiça tarda. Mesmo quando, na última instância, não há justiça feita pelos homens, Deus, quando nos traz a vitória dele, Ele faz justiça. Mesmo que a dos homens falhem, a de Deus nunca falha. Essa vitória que Deus nos dá, ela traz honra onde antes só havia vergonha. Então, Deus, ele transforma situações negativas em positivas. A Bíblia chega a dizer que ele transforma o mal em bem. Ter vitória da parte do Senhor, ser mais do que um vencedor, é ter restituição daquilo que foi perdido. É conquistar aquilo que você foi preparado para conquistar. Onde só havia derrotas, onde só havia perdas, Deus te leva a conquistas, Deus te leva a triunfos. Então, quando nós cremos nesse tipo de vitória, Deus, ele age na nossa vida, nos dando ânimo, nos dando força. A vitória de Deus não é apenas aparentemente para a guerra externa. Deus começa aqui dentro. Deus começa dentro de nós, nos enchendo de ânimo e força para nos preparar para cada guerra. O livro de Deuteronômio 8:18 chega a dizer que, olha, quando você chegar lá no topo, quando você crescer, quando você tiver de tudo, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Uma palavra muito bendita, né? Dizendo que você vai chegar lá, você vai vencer, mas quando chegar, saiba, lembre-se, tenha isso no coração. Foi Deus que te deu força. Por isso que eu digo que para início de confronto, para início de batalha, de guerra, dessas guerras todas que nós enfrentamos,
que não é culpa nossa, né? A gente não procura guerra com ninguém, mas o mal vem contra nós, o mundo vem contra você, as invejas, os ciúmes, isso vem contra você. Quando você vencer tudo, saiba que quem te deu força para ir para o fronte de batalha, para enfrentar aquela situação, foi o Senhor. Então, é claro, vencendo, chegando lá no topo, adquirindo, no caso aqui, especificamente riquezas, lembre-se, foi o Senhor que te fez isso. Quando você acredita que Deus pode te dar a vitória, você vê Deus agindo, gerando prosperidade, gerando abundância. Aqui mesmo em Deuteronômio 29:9 diz a palavra: guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Quantas situações da nossa vida a gente precisa avançar, a gente precisa crescer, a gente põe a mão para produzir, a gente coloca a mão no arado e a gente precisa que aquilo cresça, que aquilo avance. Deus está dizendo: olha, você tem as minhas palavras, você tem a minha aliança, você tem que guardá-las e cumpri-las. Você vai fazer tudo prosperar. Quem é que fornece essa vitória? Quem é que fornece essa prosperidade? Deus. Ainda que isso passe pela nossa força de vontade, ainda que isso passe pela nossa responsabilidade. Eu quero lhe dizer nessa noite que quando você confia de que Deus pode te dar vitória em tudo, você vê Deus agindo de um bairro para o outro, às vezes passando por lugares perigosos e sairmos ilesos. Isso é um grande triunfo. O estado do Rio de Janeiro está em clima de guerra. Então, só Deus para nos fornecer esse tipo de proteção. O Salmo 27 diz assim, versículos 2: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Agora, quer dar um lindo aplauso? Glórias a Deus por isso. Quem faz isso? Será que é sorte? Será que você impõe um tipo de força para alguém só de fazer cara feia? Vou passar por aí no meio da comunidade, vou fazer cara feia e ninguém vai mexer comigo. Não, é Deus. Às vezes é melhor nem fazer cara feia, é melhor fazer cara boa, né? Mas a proteção sempre é dele. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Olha o versículo 3. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Então, quando cremos nessa vitória, quando colocamos toda a nossa confiança nisso, a gente vê Deus agindo. Eu lhe falei de ânimo, de força, de prosperidade, de proteção. Sabe, Deus chega ao ponto de nos dar vitória para termos algo que é tão buscado pelo ser humano: felicidade. Quando nós cremos nesta vitória, que a gente consegue, por Deus, por Cristo, vencer desafios, vencer dificuldades, a gente vê Deus agindo com felicidade. O Salmo 84, o versículo 12 diz assim: ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Se eu confio em Deus, se eu ponho toda a minha fé no Senhor, a Bíblia diz: ó Senhor dos exércitos, não é que esse homem que confia em ti é feliz? Se alguém é feliz é porque tem felicidade. Quem é que promove tudo isso? Quem é que faz a pessoa vencer obstáculos, passar por cima, às vezes, de uma tristeza, sabe, passar por cima de momentos angustiosos e ser feliz porque confia nele? É o Senhor. Então, eu repito, quem nos faz vencer tudo é o Senhor. Oh, graças a Deus. É a frase de Paulo, né? Graças a Deus que nos dá a vitória.
Ah, bispo, mas alguém pode dizer, né? Espero que não esteja entre nós aqui essa pessoa, né? Talvez lá pela internet, alguém diga assim, bispo, o que acontece comigo é que quando eu ganho de um lado, eu perco do outro. Então, já até me acostumei. Quando vem uma bênção, vai vir uma praga. Bispo, eu espero que essa pessoa nem esteja aqui, né? Espero que esteja lá longe pela internet. A pessoa diz assim, já estou quase pedindo a Deus para nem me abençoar mais. Tá doido? Porque a pessoa cria isso na mente. É que quando vem uma bênção, vem uma maldição. Ah, já estou me acostumando. Vem um milagre, vai vir uma treta, vai vir uma praga. Então, bispo, eu estou pedindo a Deus, Deus, para de me abençoar porque eu não quero sofrer mais. Nada disso. Alguns pastores diriam, está amarrado isso? Esse pensamento? Eu vou lhe mostrar o Provérbios 10, 22, amado, que diz assim, a bênção do Senhor, ela enriquece, ela acrescenta, ela prospera, e com ela Ele não traz desgosto. Ou seja, o que Deus oferece a você só enriquece. Tem algumas versões que diz, ela acrescenta, outra diz, prospera. E com ela, com aquela bênção, Deus não traz, ou seja, Deus não permite desgosto. Se Deus te dá uma coisa, Ele inclusive te protege para que você usufrua daquilo. Se Deus te oferece algo bom para a sua vida, Deus te cerca, Deus não permite isso, não. Se Deus te der de um lado, já vem lá o capeta do outro para tirar. Negativo, você é abençoado com toda sorte de bênçãos. O livro de Gálatas 3,9 diz assim, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então você já foi chamado para viver essa vida de fé. E se você tiver confiança nisto, você vai se tornar um grande vencedor. Você vai perceber que há sempre vitórias preparadas para você. E creia, amado, todas as situações que você enfrentar, batalhas, lutas, o poder do Senhor lhe fará vencer. Tanto no início, no meio ou no fim daquela situação, você vai poder dizer assim, olha o texto que a gente começou hoje, né? Graças a Deus. Você pode estar no início da batalha, você vai ter a chance de dizer isso, graças a Deus. Pode estar no meio do caminho, graças a Deus, e principalmente no fim de tudo, né? Quando der aquela meia relaxada, venceu aquela adversidade, passou por aquele momento difícil, sempre graças a Deus que nos dá a vitória. Você recebeu isso em teu coração? Digam glória a Deus aí, digam amém. Assim seja, assim disse o Senhor. Ele nos dá a vitória sempre. Graças a Deus por isso.